Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. O presidente Bolsonaro saiu daqui para acabar com a guerra com a Rússia, né? E foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Fala, seus mal diagramados! Uma semana depois da direita brasileira ser acusada de ter afinidades com o nazismo, o excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro, em visita à Rússia, tratou de espantar essa polêmica ao realizar uma homenagem ao túmulo do soldado desconhecido, monumento erguido em celebração aos bravos militares que auxiliaram a combater o exército de Adolfinho Hitler com aquela ajuda marota do rigoroso inverno daquele país. Em seguida, Bolsonaro começou a ser chamado capciosamente de comunista e ele mesmo se posicionou sobre o assunto, assumindo que é, sim, Maria Coturno e, na visão dele, todo e qualquer militar merece ser valorizado. Por enquanto, tem sido cômico, mas daqui 10 anos, liberais da Faria Lima usarão esse fato para tentar provar que Jair nunca foi de direita e inclusive pode ser considerado comunista por ter participado desse ato. Claro que o discurso será para tentar emplacar algum parente do Major Curió ou do PM Otávio Gambra, o Rambo, mas isso é um mero detalhe da eterna tentativa de reposicionamento de marca dos liberais brasileiros. Além da vergonhosa visita de Bolsonaro à Rússia, país que, mesmo sendo o maior do mundo, o nosso presidente não consegue apontar no mapa, nesta semana também tivemos Bia Kicis passando atestado em 2 vias ao tentar criar lei que criminaliza falsas acusações de nazismo. Moro provando que é caso perdido e nem mesmo um intensivão de fonoaudiologia fará com que ele deixe de soar como um marreco embriagado. Alan dos Santos continua obcecado no ministro Xandão do STF, o careca mais sexy do Brasil desde o namorador José Serra. Barroso comenta a orgia com José Dirceu em Cuba e torcedor nazista tetudo se dá mal em estádio de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Sérgio Moro está com muitos problemas, além daqueles ligados à própria dicção. Nos últimos dias, aliados de primeira hora do Marreco mostraram o que são de verdade. Bolsonaristas com uma leve influência do personagem Rolando Lero. O que melhor se encaixa nesse perfil é o senador cearense Eduardo Gira Girão, que gira, roda e dá voltas em seus discursos supostamente moderados para, no fim, ficar sempre ao lado das pessoas mais obscurantistas em qualquer que seja o tema. Nesta semana, ele abriu a tribuna do Senado para dar espaço a médicos negacionistas opinarem sobre Covid e vacinação, numa prova que a obsessão em ouvir os dois lados é só a vontade de sustentar o negacionismo light que ele já demonstrava durante a CPI, mas que disfarçava melhor que o Heinz. Já a Kim Catapiroca também leva jeito nessa área. Após ser taxativo sobre a Alemanha ter errado ao criminalizar o nazismo no podcast Flow, ele insiste em dizer que foi mal compreendido e tirado do contexto. O pior é que cola. Em entrevista a uma rádio, Sérgio Moro sustentou que o deputado federal cometeu uma gafe verbal e um erro brutal. Eu disse que ele cometeu um erro brutal. Gafe verbal, meu consagrado, é quando você fala conge e cupção. E erro brutal é emitir nota para a área de engenharia da Álvares e Marçal enquanto você atuava como consultor jurídico. Isso aí que o Kim fez tem outro nome. Pode ser burrice ou crime, mas é antes de tudo fruto dos efeitos deletérios de ser ANCAP com mais de 14 anos de idade. A viagem que Bolsonaro fez à Rússia foi bastante protocolar, mas teve seus pontos altos também. Primeiro, porque o presidente assumiu que aqui dentro do nosso país é tigrão no que se refere às questões sanitárias contra a Covid, mas por lá se submeteu a 3 testagens, aceitou ser confinado com o pavoroso general Augusto Heleno e saiu às ruas de Moscou de máscara. Além disso, ainda topou participar de homenagem a soldados comunistas que derrotaram os nazistas na Segunda Guerra e, ao que tudo indica,
teve o cuidado de tomar banho e combater a seborréia antes de se encontrar com Vladimir Putin. Essa foi a parte em que Bolsonaro se comportou relativamente como estadista e ser humano asseado. Já a parte habitual do desleixo existencial do sujeito fica por conta do uso da botina do Chico Bento com terno e pelo fato dele não ter engatado uma conversa proveitosa com o líder russo e muito provavelmente ter doado o Paraná ao não entender nem o português falado pelo tradutor. Mas nada pior, por exemplo, que o fato dele ter mesmo acreditado que a presença do seu belo rosto em decomposição foi o suficiente para colocar fim nas tensões militares entre Rússia e Ucrânia, que ele deve achar que é aquela participante do BBB. Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. O presidente Bolsonaro saiu daqui para acabar com a guerra com a Rússia, né? Se fosse o Temer, eu diria que era só autoestima da porra. Sendo o Bolsonaro, talvez seja esquizofrenia paranoide mesmo. Bia Kicis é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Mas o saber jurídico dela está no mesmo nível daquele absorvido por Sérgio Moro, entre o volume morto e o pré-sal. Não que o meu seja notável, né? Mas no entanto eu tenho uma desculpa aí. Eu passei a minha vida toda escrevendo sobre discos novos do Vince Neil e do Paulo Ricardo e não atuando como procurador do Distrito Federal e juiz no Paraná. Eu tenho minhas justificativas. Digo isso porque, nesta semana, a deputada bolsonarista foi à tribuna da Câmara sugerir a criação de uma lei que criminalize falsas acusações de nazismo, ignorando que isso já pode ser combatido por meio dos crimes de calúnia e difamação. Ou será que Bia quer reforçar a ideia para poder se encontrar tranquilamente com pessoas como a deputada Beatrix von Storch, neta do ministro de Hitler e integrante da extrema-direita alemã, sem poder ser acusada de compartilhar de ideais parecidos? Seja o que for, me parece um recibo enorme em duas vias autenticadas levantar essa discussão justo agora. Temos visto a banalização de acusações de nazismo de tal forma a assassinar reputações de pessoas, às vezes por um gesto de arrumar o paletó. Assim como o vereador itinerante e adolescente Nicolas Ferreira, que se dedica agora ao estilo musical folk gospel, Alan dos Santos segue o mesmo caminho e envereda para uma carreira no blues. Na semana passada, ele lançou o primeiro single, Cabeça de Piroca, em homenagem a Alexandre de Moraes e que, pelo menos aqui em casa, já é top 10 da lista de mais ouvidas em 2022. O Cabeça de Piroca! É uma pena que, no entanto, ele não seja uma espécie de Buckethead, guitarrista que grava um disco por dia para ninguém ouvir e não tenha criado outras composições com o objetivo de ofender ministros do STF. Pelo contrário, nos vídeos que ele lançou nesta semana em perfis que são sempre derrubados nas redes sociais, Alan priorizou o ruim e velho discurso chapéu de alumínio sobre política, mas sem deixar de mostrar que o ódio por Alexandre de Moraes está quase fazendo com que ele se torne uma versão masculina daquela mulher do filme Louca Obsessão do Stephen King. Tome cuidado, Xandão, tenha cuidado. Derruba mais. Você é um filho da p***, você é um safado, você não vale nada. Quando Hermes e Renato criou o clássico quadro do Charlinho, o menino que só queria estudar, não imaginava que aquela sketch ganharia inúmeras versões reais nas décadas seguintes. Já mostramos aqui no canal, por exemplo, o Charlinho paraense, que só queria estudar mesmo. Para isso, tinha que subir em um pé de manga, porque do contrário, a internet não funcionava. Neste caso, a culpa nem era do esforçado adolescente, mas sim da mídia que adora romantizar essas situações precárias. Mas um caso que aconteceu nesta semana, a responsabilidade por ser taxada como Charlinha é apenas da jovem que gravou um vídeo contestando não poder entrar em um Instituto Federal do Norte de Minas por não estar vacinada contra a Covid. Não estou podendo entrar de jeito nenhum. A questão não é se eu vacinei ou não. Isso aqui é um crime que eles estão fazendo, cara. E eu tô aqui fora. Com vontade de ir no banheiro, vontade de beber água. Eu moro em outra cidade, eu venho todo dia no ônibus. Tal qual o Charlinho original, ela reclama de ter vindo de muito longe, porém,
Duvido que tenha cruzado um rio caudaloso cheio de estrume como o nosso herói. O maior perrengue que essa aí passou até hoje deve ter sido pegar ônibus fretados sem ar-condicionado ou comprado coxinha fria na lanchonete da rodoviária. Quem nunca, né? E não para por aí. A moça diz que a atitude do instituto foi desumana, porque isso a impediu de usar o banheiro. Realmente muito triste. Quase tão trágico como as enchentes de Petrópolis, não é mesmo? Nem Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios, conseguiria imaginar uma polêmica fake news que circula nos grupos de bolsominions e que foi rebatida nesta semana pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. De acordo com o magistrado, nesses espaços foi elaborada uma história na qual ele e o ex-ministro José Dirceu teriam participado de uma orgia em Cuba. Na ocasião, Barroso teria sido filmado pelo petista, que usaria até hoje esse material para chantagear o ministro do Supremo. Apesar da história ser realmente muito boa e eu ter torcido para que fosse real só pelo caos que isso causaria na República, Barroso jogou um balde de água fria para avisar que, primeiro, nunca foi a Cuba e que, segundo, não é afeito a orgias. Só faltou emendar com nada contra, tem até amigos que são, mas ele não caiu nessa armadilha, pois sabe que daria chance para a mente fértil dos bolsonaristas fantasiar surubas envolvendo outros membros do Supremo. E realmente é melhor não. De qualquer maneira, levando em conta os participantes, eu ainda prefiro que, se um dia tiver que ser vazado um vídeo do tipo, que seja o do surubão de Noronha. Eu queria dizer que eu nunca fui a Cuba, não sou dado a orgias e não mantenho nenhum contato, nem tenho nenhum tipo de relação com o ex-ministro José Dirceu. A parte positiva das declarações no Flow, se é que o termo positivo se encaixa num assunto como esse, é que, ao defender o indefensável, os caras conseguiram tirar os nazistas do armário. E o resultado tem sido satisfatório até o momento, gerando prisões, processos, exposições e demissões. Como foi o caso de um torcedor do Brasil de Pelotas, expulso por outros torcedores da partida do time contra o Novo Hamburgo, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, no último domingo, dia 13 de janeiro. O afastamento dele do local se deu em razão do cara ter tatuado símbolos alusivos ao nazismo, como uma cruz de ferro e a frase Mein Kampf, título do livro que prova como Adolf era um Mobral com muita confiança e significa minha luta em português. Agora, cá entre nós, né? Geralmente o Cox é um lugar que ganha tatuagens por ser estratégico e sensual, sem julgamento. Mas eu acho que a sua luta deve lembrar bastante uma luta de MMA. Falando em palhaço involuntário que tem o vício de se constranger em público, eu preciso mostrar a vocês Diego Eugênio, médico ortopedista de Maceió, Alagoas, que mesmo aos 60 anos de idade acha razoável sair às ruas com um carro envelopado com a cara do presidente. Além de caracterizar o veículo com essas imagens de gosto no mínimo duvidosas, ele ainda o apelida de mito móvel. O bom da ridiculice é que os adeptos dessa arte nunca sabem os limites, até porque, felizmente, ainda é de graça abusar da falta de bom senso. Mas Diego está triste porque, apesar de ser pai de família e pagador de impostos, uma procuradora do Ministério Público alagoano teria procurado o médico para orientar que ele retirasse os adesivos e avisá-lo que isso poderia configurar campanha eleitoral antecipada. Na sequência, Diego mostra que não só é especialista em cirurgia de joelho e em passar vergonha, mas também conhece um pouquinho da lei. Portanto, cuidado ao rir do carro do Diego aí em Maceió. Ele manja de lei, de ortopedia, paga impostos e é pai de família. Praticamente a versão reacionária e palerma do homem renascentista. Boa tarde a todos, eu sou Diego Eugênio de Maceió, Alagoas, médico ortopedista, cirurgião de joelho, casado, pai de família, pagador de impostos e empreendedor. Gente, a petralhada está desesperada. Eu acabei de receber a ligação de uma procuradora da República, né, do Ministério Público Federal. Liguei de volta para confirmar. Ela mandando eu tirar os adesivos do mito móvel, tá? Dizendo que eu estou infringindo leis eleitorais. Quando ela começou a ver que eu entendia de alguma coisa, que eu perguntei para ela se ela era petista, ela desligou o telefone na minha cara após eu falar que nossa bandeira não será vermelha.
E no mesmo nível de doses inseguras de vergonha alheia está o prefeito santista Rogério Santos, do PSDB, partido cujos filiados atuais têm sempre aquele perfil de dono de fabriquinha de bairro que enxerga o Jorge Leman quando se olha no espelho. Ei, Bezi. Oi, Matias. Conhece o Marcelo Totti? O Marcelo Totti? Você tá ouvindo a música dele agora? Vem comigo você. Santos, cidade linda, maravilhosa, pra se viver. Vem comigo você. Ah, muito boa, Matias. Tá na minha playlist. Tá na sua playlist, tá bom. Voltando a falar do prefeito de Santos, o político comprou uma briga completamente inusitada nos últimos dias e em troca de nada. Ao declarar que a Portuguesa Santista era o melhor time da cidade enquanto entregavam a camisa do clube ao ministro asfalteiro Tarcísio de Freitas, ele sofreu represálias dos torcedores do Santos, que reclamaram de terem sido preteridos por um time que tem tantos torcedores quanto o PCO tem de filiados. E esse é o maior time do Santos. É a nossa Portuguesa Santista. Rogério pediu desculpas, disse que o pai é santista e que ele mesmo não torce só pra Luzinha, mas pro Santos e pro Jabaquara também. O que o ajudou a fazer média e ganhar votos de mais 12 pessoas, que talvez nem estejam vivas até as próximas eleições municipais. Aos meus amigos, torcedores do Santos, meu pai, santista, o Santos é o maior time do mundo de todos os tempos. Eu torço pro Santos, pra Portuguesa, pro Jabaquara. Mas, como jornalistas de alta performance que somos, fomos atrás de vídeos antigos do Rogério. E ao que tudo indica, esse papo aí não condiz. Desde o Lula indo em jogos do Corinthians que eu não vi um político tão feliz com a camiseta de um time de futebol. Hoje tivemos a honra de receber aqui o prefeito Rogério Santos, aqui em Uricomursa, para prestigiar a Portuguesa Santista. O seu lema não desista, a mais briosa é a Portuguesa Santista. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do contexto em que se deu o evento que vocês verão a seguir. Independente disso, as imagens, o conteúdo discutido e os envolvidos me deixaram bastante intrigados e me despertaram questionamentos sobre o tanto de reuniões e palestras estranhas que acontecem embaixo de nosso nariz diariamente e nem nos damos conta. Nesta, especificamente, era discutida a visão do judaísmo sobre a reencarnação. Até aí, nada demais, tudo bem. Cada um acredita no que quiser e inclusive em nada, como é o meu caso. Mas no fim, um participante pergunta o que uma pessoa precisava ter feito de tão ruim numa vida passada para reencarnar como Jair Bolsonaro. Em seguida, o rabino ortodoxo responde que, para isso, provavelmente ele foi petista na outra vida, ignorando que o excrementíssimo é mais velho que o partido, mas deixando no ar que prefere o Jair ao PT. O que uma pessoa fez de tão errado numa vida passada a ponto de voltar nessa como o Bolsonaro? Deve ser que ele nasceu como petista, né? Tem que consertar. Seja judeu, cristão, negro, homossexual ou mulher, não tem nada mais triste do que a pessoa que não entendeu nem a própria história de lutas, mas se acha apto a ser especialista em conceito religioso de transmigração. Melhor rever a própria existência agora para não reencarnar no futuro no corpo do monarca. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, gosta das nossas lives, entrevistas, cortes, piores vídeos como esse aqui, vem aqui no primeiro comentário, dá uma olhada nas formas de nos apoiar. Tem os links do nosso Apoia-se, que é o melhor dele, só tira 13%. Tem também o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente para um depósito imediato. E aqui no botãozinho do Seja Membro do YouTube, uma forma também de nos ajudar a passar por esse ano tão turbulento que será o último ano do Bolsonaro. Aproveita que não vai ter outra oportunidade. Nos ajude para ajudar a melhorar esse país. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses aí que torce para diversos times como o Bolsonaro e o prefeito de Santos, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.